Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Então, para nós finalizarmos as nossas sequências de aulas, né, sobre os termos constituintes da oração, hoje nós vamos falar sobre os termos acessórios. Nós já falamos sobre os termos essenciais, os termos integrantes e hoje para nós fecharmos aí o nosso estudo sobre esses termos constituintes, aqueles termos que constituem, que fazem parte da oração, nós vamos falar sobre os termos acessórios. Como o próprio nome já nos sugere, né, já nos dá essa ideia, os termos acessórios é aquilo que vem trazer mais informações, apesar deles não serem obrigatórios, mas quando eles estão expressos na oração, eles trazem mais informações dentro dessa oração. Os termos acessórios, eles são compostos pelos adjuntos, adjunto adverbial, o adjunto adnominal, o vocativo e o aposto. Nós vamos conhecer cada um deles aqui de uma forma bem breve, bem direta, e depois nós vamos aprofundar mais o nosso estudo lá no Google Sala de Aula, no Google Classroom, com o material de apoio que eu vou postar para vocês, ok? Fora as atividades que nós vamos se utilizar delas aí para o nosso treino, beleza? Então vamos começar com o adjunto adverbial. Adjunto, ele nos dá a ideia de estar junto. Adjunto significa junto, né? Perto. Adverbial, quando nós falamos a palavra adverbial, nos vem a memória, nos traz a memória o verbo, né? Então, adjunto adverbial é aquilo que está próximo ao verbo, que está junto ao verbo. Então, o adjunto adverbial, ele tem por função ser um termo que vai estar se referindo sempre ao verbo. E ele sempre vai trazer um tipo de circunstância, ou de tempo, ou de modo, de intensidade, né, de negação. Então, o adjunto adverbial é um termo dentro da oração que está sempre se referindo ao verbo. Exemplo. Hoje estudei muito. Hoje estudei muito. Tranquilo? Uma oração bem curta e bem básica aqui para nós analisarmos aí. Nós temos a palavra estudei, né? O verbo estudar, como verbo da minha oração. E atribuído a esse verbo estudar, eu tenho as palavras hoje e muito. Hoje e muito são adjuntos adverbiais. Hoje indica tempo, então adjunto adverbial que indica tempo. E muito indica intensidade, então é adjunto adverbial de intensidade. Então, tanto a palavra hoje, tanto a palavra muito, elas estão se referindo ao verbo estudar. Eu não só estudei, eu estudei muito e eu estudei hoje, né? Então, eu estou atribuindo características a mais a esse verbo, informações a mais a esse verbo estudar. Então, a palavra hoje e muito são adjuntos adverbiais, pois se relacionam a esse verbo e trazem mais circunstâncias, beleza? Adjunto adnominal. Então, se adverbial é aquilo que está junto, perto do verbo, se relaciona ao verbo, adnominal se refere ao substantivo, que é o que nomeia, que dá nome, adnominal. Então, adjunto adnominal é aquilo que está se relacionando com o substantivo. Então, já explicando aqui de uma forma bem sucinta para vocês, o adjunto adnominal é aquele termo que se refere ao substantivo, ok? Por exemplo, os cachorros raivosos latiam incansadamente, vamos colocar assim. Os cachorros raivosos latiam incansavelmente, incansavelmente. Eu tenho aí os cachorros raivosos como meu sujeito dessa oração. Os cachorros raivosos latiam incansavelmente. Latiam incansavelmente é o meu predicado e os cachorros raivosos é o meu sujeito, ok? Dentro desse sujeito, que é um sujeito simples, os cachorros raivosos, eu tenho um núcleo. Nós já conversamos sobre isso. O núcleo é a palavra mais importante dentro do sujeito. Dentro desse, os cachorros raivosos, dentro desse meu sujeito, eu tenho a palavra cachorros, que é
o meu núcleo, a palavra de maior valor, de maior importância. Essa palavra é um substantivo. E ligado a esse substantivo cachorros, eu tenho a palavra os e raivosos. Tranquilo até aí? Então, os e raivosos são os meus adjuntos adnominais. Quem é que representa os adjuntos adnominais dentro da oração? Pode ser um artigo, pode ser um adjetivo, pode ser um numeral, pode ser um pronome. Neste caso aqui eu tenho os, que é um artigo, e raivosos, que é um adjetivo. Então, os adjuntos adnominais, eles são representados por essas classes gramaticais. Artigo, pronome, numeral, adjetivo, né, ou uma locução adjetiva. Nesse caso aqui eu tenho como exemplo um artigo e um adjetivo. Então, os cachorros raivosos latiam incansavelmente. Cachorros é o meu substantivo, os, e raivosos, meus adjuntos adnominais, pois eles estão se relacionando a esse substantivo, a esse nome. Ok? Até aí? Então, vamos seguir para a nossa explicação. O próximo termo acessório é o vocativo. Quando a gente fala vocativo, vem de evocar, de chamar. Então, vocativo é isso mesmo, é eu evocar, chamar alguém. Maria, não esqueça dos seus livros. Maria, olha o horário, vai perder a hora. Então, esse Maria, que eu estou, esse nome que eu estou usando para evocar, para chamar alguém, é o meu vocativo, tá? O vocativo, geralmente, ele vem separado por vírgulas, né, na oração. Maria, vírgula, não esqueça dos livros. Outro exemplo de vocativo. O que eu vou fazer, meu Deus? Qual o termo que eu utilizei para chamar alguém, para evocar alguém? Meu Deus. Então, esse meu Deus é o meu vocativo, tá bom? O vocativo é bem simples, bem fácil de se compreender, de se entender. E o meu próximo termo acessório é o aposto. Alguns chegam a confundir o aposto com o vocativo, mas é bem diferente e nós vamos fazer essa diferenciação aqui. O aposto, ele é um termo dentro da oração que é utilizado para explicar algo que já foi dito anteriormente. Então, ele é um termo que é utilizado para explicar algo já dito, né, antes. Por exemplo, Mary, professora de português, está ansiosa pelo retorno das aulas. Ok? Dentro dessa oração, qual é a partezinha que explica um termo anterior? Seria professora de português, porque está explicando quem eu sou. Mary, professora de português, está ansiosa pelo retorno das aulas. Esse professora de português está explicando um termo antecedente, um termo anterior, que no meu caso é o meu sujeito Mary. Então, professora de português é o meu aposto, e se fôssemos classificá-lo, é um aposto explicativo. Mas nós não vamos nos adentrar nesse assunto, que é um assunto para uma aula mais adiante, algo mais detalhado, ok? Mas só para termos de conhecimento, para nós sabermos analisar uma oração e saber identificar o que é um vocativo, o que é um aposto, o que é uma adjunta adnominal, o que é uma adjunta adverbial. Só para nós sabermos analisar e olhar minha oração e eu já saber quem é quem ali, já saber identificar esses termos acessórios, ok? Então, a explicação aqui é mais para auxiliar vocês a entender todo aquele conteúdo que eu vou disponibilizar para vocês lá no Google Sala de Aula, ok, galera? Então, vamos estudar. Se tiverem dúvidas, vamos colocar nossas dúvidas lá no Google Classroom e precisando, estou à disposição. Um grande abraço para vocês!